Boa noite, meus amados irmãos, entrando aqui para compartilhar o pão do céu nesta noite, amém? Trazer o pão do céu, o pão que nos alimenta, que nos encoraja, que nos fortalece, amém? Que é a palavra de Deus. Eu venho trazer aqui essa noite uma pequena reflexão para as nossas vidas, essa noite, amém? Que se encontra, meu amado, lá no livro de Josué, no capítulo 7. Mas antes de eu entrar no livro, né, na palavra de Deus, para trazer este recado de Deus ao nosso coração nesta noite, eu quero que você, meu amado irmão, prepare o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Porque eu creio, meu amado, que o que nós vamos ouvir nesta noite da parte do Senhor é algo muito importante para nossas vidas. Amém? Então prepare o seu coração para você receber a palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença, Pai, para apresentar esta palavra, meu Pai. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e o que eu vou compartilhar ela, meu Deus, com os meus irmãos, Pai. Que o Senhor venha falar no mais profundo dos corações, meu Pai. Que essa palavra venha, meu Pai, gerar frutos, meu Deus, de vida, meu Deus, no coração destes que vão me ouvir nesta noite. É o que eu peço ao Senhor. Toma o primeiro e o último lugar, meu Pai. Conduz, que eu seja aqui boca do Senhor, meu Pai, para trazer a tua palavra, meu Deus, ao coração daqueles que vão me ouvir através desta live, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, o tema desta live é: existe causa para estarmos sendo envergonhados pelos inimigos. Existe uma causa, meu amado, de nós estarmos sendo envergonhados pelo inimigo. Às vezes as pessoas não entendem porque certas lutas elas têm perdido. Quando elas deviam sair vencedoras, elas estão saindo derrotadas de lutas que elas deviam sair vencedoras. Por quê? Porque maldição sem causa não se cumpre. Deus diz que com ele, a palavra de Deus diz que com ele, com Jesus, nós somos muito mais do que vencedores. Então não temos como sair perdedores de batalha quando Deus é conosco, quando estamos unidos ao Senhor, unidos à sua palavra, obedecendo a sua palavra, fazendo conforme a direção da sua palavra. Então não tem como nós sairmos derrotados. Se estamos sendo envergonhados pelo inimigo, derrotados pelo inimigo, é porque existe uma causa. E nós vamos saber disso aqui, né? Lá no livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 1 em diante, nós vamos ver que aqui eles foram derrotados e envergonhados pelos inimigos. Por causa do quê? Porque existia uma causa. Havia uma causa do povo de Israel ter sido envergonhado e derrotado pelo inimigo. Existia uma causa e nós vamos saber. Meu amado, Deus nos fez para nós sermos muito mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. Quando Deus ele está conosco, estamos unidos a Deus, nós vencemos qualquer batalha. Porque Ele vai adiante de nós. Ele está conosco para nos fazer triunfar. Se estamos a perder as batalhas, até por mais para o problema mais pequeno que existe, é porque Deus não está sendo conosco. E se Deus não está sendo conosco, é porque tem algo na nossa vida que não está, como se diz, que não está agradando a Deus, que está fazendo com que Deus se afaste. Aqui nós vamos ver isso. Josué capítulo 7, versículo 1 diz assim: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Veja, existia uma causa deles estar sendo ali, eles foram ali derrotados. Existia uma causa da derrota deles. Existia um porquê, porque eles foram derrotados. E nós vamos saber aqui. Versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema,
porque Acã, filho de Carmim e filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Veja, por que eles perderam? Por que eles foram envergonhados pelos inimigos? Por quê? Porque eles tomaram do anátema. Eles transgrediram aquilo que Deus havia dito. Deus disse, quando eles saíram de Jericó, Deus disse, não traz nada de Jericó, vocês devem ficar, queime tudo. Mas Acã, ele pegou dos anátemas, daquilo que era maldito, amaldiçoado, do qual Deus disse que nenhum do povo de Israel devia tocar em nada dali, daquela cidade. Mas eles não obedeceram. A tribo de Judá não obedeceu ao Senhor. E por causa do anátemas que eles trouxeram de Jericó, o povo, quando subiu para pelejar contra a cidade de Ai, o reino de Ai, foi envergonhado, foi derrotado. Veja, meu amado, nós temos que nos examinar. Será que nós estamos sendo envergonhados pelo inimigo, derrotados pelo inimigo? Será que não é algo que está na nossa vida, que nós precisamos lançar fora e santificar a nossa vida? Porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus, ele só nos conduz em triunfo. Ele nos fez para sermos muito mais do que vencedores. Amém? Aí diz assim, ó. Aí diz assim, Israel, e Deus estava o quê? Irado. Deus estava irado. Aí ele diz assim, versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto de Abete-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi. Veja, Josué enviou os homens até Ai. Aí diz, subi e espiai a terra. Josué pediu que os homens, os seus soldados, o povo ali, os seus soldados, né, ali o povo de Israel, fossem até Ai, espiar a cidade de Ai. Aí diz assim, e subiram, pois aqueles homens espiaram a Ai. Versículo 3, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns, uns 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não te fastigues ali o todo o povo, porque poucos são os inimigos. Veja, eles perderam a batalha e alguns ali perderam as suas vidas por mais fraco inimigo. Por mais fraco inimigo. Por quê? Devido ao pecado. Devido aos anátemas que estavam ali e que Deus não era com o povo. Meu amado, nós temos que entender uma coisa. Deus ama ao pecador. Deus ama ao pecador. Deus ama a prostituta. Deus ama o macumbeiro. Deus ama a todos. Deus ama. Deus ama até o pedófilo. Jesus ama. Mas Deus abomina as suas práticas. Deus abomina o pecado. O que Deus não ama é o pecado. A pessoa Jesus ama. O pecador Jesus ama. Mas o pecado ele aborrece. Por quê? Porque ele é santo. Ele é santo. Quem ama ao pecado é o diabo. O diabo ele ama o pecado porque ele é imundo. Ele vive na imundície, nas trevas. Mas Jesus é luz. Nós temos que entender isso. Deus jamais será ou se unirá àquele que está no pecado. Não, porque ele aborrece o pecado. Ele aborrece. Deus estava aqui irado com o seu povo. E não estava ali com o seu povo, não era com o seu povo mais. Nós vimos aqui no capítulo 1, né? Que disse, então não. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus estava irado contra os filhos de Israel. Porque eles pecaram, eles transgrediram a ordem do Senhor. Aí ele disse aqui, ó.
Quando os espias foram lá espiar a terra que Josué mandou, os espias voltaram e disseram, olha, não manda muita gente não. Não incomoda o povo, não infastigue o povo não. Manda poucos homens. Porque o inimigo lá é fraquinho. A gente vai derrotar de primeira. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Aí diz assim a palavra do Senhor, né? Continuando. E voltaram a José e disseram, né? Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 homens ou 3.000 homens a feriai. Não fatigue ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Era pouquinho. Versículo 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até o Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Veja, eles subiram com poucos homens para vencer um fraco inimigo. Mas o fraco inimigo se tornou forte para eles. Por quê? Porque Deus não era com eles. Meu amado, quando Deus não é conosco, até as pequenas lutas se tornam grandes demais e certamente não iremos vencer. O problema se torna gigante e não iremos vencer. Com certeza sairemos derrotados. Porque sem Jesus, o que é que nós podemos fazer? A própria palavra de Deus diz, o próprio Jesus, ele declara na sua palavra, sem mim, nada podereis fazer. Nós não podemos vencer nenhuma batalha, nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhum mais fraco inimigo, se Deus não for conosco. Se Deus não for conosco, nós não podemos vencer. Não iremos vencer. Porque a nossa força vem do Senhor. Ele é o Deus que nos concede a vitória. Ele que coloca os nossos inimigos, debaixo dos nossos pés. Sem o Senhor, o mais fraco inimigo se torna um forte inimigo. Sem Jesus, qualquer problema, por menor que seja, se torna forte, a ponto de nós não conseguirmos vencer. Por isso que nós precisamos estar unidos ao Senhor, em obediência a Deus, em comunhão com Deus, fazendo a sua vontade, para que Ele seja conosco. Para que Ele seja conosco. Muitos filhos de Deus estão sendo envergonhados dentro do seu lar, na sua saúde, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira. Por quê? Há uma causa, meu amado. Há uma causa. Aqui existia uma causa. Deus estava irado com o seu povo. Por quê? Porque o seu povo havia transgredido. Tinha anátema. Estava no pecado. Existe algo. Amém? Para que nós possamos estar sendo derrotados, existe algo na nossa vida. Porque com Cristo, meu amado, e em Cristo, nós só vamos vencer. Amém? Aí diz assim, quer dizer, ele sai lá, e os homens dali feriram eles, né? E saíram e feriram-nos na descida. E o coração do povo, olha como é que ficou o coração do povo. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O coração do povo se entristeceu, se desanimou, ficou triste com aquela derrota. Aí olha o que fez Josué. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel e deitaram o pó sobre as suas cabeças. Eles se humilharam ali na presença do Senhor até de tarde. Josué e os anciões ali, eles se puseram a buscar ao Senhor. Josué se colocou a buscar o Senhor.
Porque Josué não aceitou aquela derrota. Não aceitou. Aí ele se pôs a buscar o Senhor. Aí veja aqui no versículo 7. E disse Josué: Ah, Senhor, Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentarmos com ficarmos além do Jordão. Josué ficou tão indignado, porque Josué não sabia o porquê da derrota, o motivo por que eles foram derrotados pelo fraco inimigo. Josué não sabia. Deus sabe de todas as coisas, Josué não sabia. E ele se pôs a buscar o Senhor. Meu amado, quando nós estamos sendo derrotados, nós temos que nos colocar na presença de Deus e perguntar a Deus: meu Pai, o que está errado? Se com o Senhor eu sou muito mais do que vencedor, por que estou sendo derrotado? Nós temos que ser ousados, meu amor, e entrar na presença de Deus e perguntar a Deus. Porque certamente o Senhor vai dizer o motivo. E certamente o erro não está em Deus, está em nós. O erro aqui não estava no Senhor. Deus não havia abandonado o seu povo. O seu povo é que havia transgredido contra o Senhor. Veja a diferença. O erro, meu amado, nunca vai estar no Senhor. Deus, Ele quer que nós venhamos ser vencedores em tudo. Tudo que você imaginar de bom, o Senhor quer para nós. O Senhor quer. Mas muitas vezes há algo nas nossas vidas que está impedindo o Senhor de operar, de fazer o milagre acontecer, de nos conceder a vitória. Há algo na nossa vida. E cabe a cada um, nesta noite, se examinar. Como o Senhor diz na sua palavra. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Peça para Deus mostrar: meu Deus, o que está errado na minha vida. Por que o meu ministério não flui? Por que a minha igreja não cresce, não tem crescimento? Porque, meu Deus, isso... Coloque diante de Deus. Josué se colocou diante de Deus e se pôs a buscar o Senhor. Porque ele não aceitou aquela situação. Veja mais. Né? Do Jordão. E ficou indignado. Poxa, Senhor, se era para a gente morrer aqui na mão desses inimigos, que a gente ficasse lá do lado do Jordão mesmo, para lá. Mas ele não sabia o porquê. Mas o Senhor respondeu. Aí ele diz assim, versículo 8. Ah, Senhor, que direi, pois, a Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e raigarão nosso nome da terra. Então, que farás do teu grande nome? Josué disse: Senhor, agora esse povo aqui vai saber que nós fomos derrotados. E o que será do teu nome? O que será do teu nome? Cadê o Deus Todo-Poderoso que nós falávamos? Que nos concedia vitória. Veja aqui. Aí no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: meu amado, se nós nos colocarmos e buscarmos a Deus e pedirmos a Deus para que Deus mostre o que está de errado, porque não temos vencido, porque as coisas permanecem como estão. Se não está havendo mudança, tem alguma coisa errada. E Josué se colocou na presença de Deus. E olha o que Deus disse para Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Como é que estava Josué? Diante do fracasso, Josué se encontrava como? Prostrado. Prostrado. E Deus, meu amado, não fala com ninguém que está prostrado, se lamentando da vida, se questionando. Não, Deus não fala. Deus manda ficar de pé. Deus coloca de pé. Veja o que ele disse a Josué: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Meu amado, diante de uma luta, de uma adversidade, de uma derrota, de um fracasso, diante de um levante do inimigo, nós não temos que ficar prostrado, murmurando, triste, desanimar, não. Nós temos que nos colocar de pé
e buscar ao Senhor. Aí ele disse assim, versículo 3. Aí ele disse, porque levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Aí ele disse para Josué, Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, quer dizer, o meu mandamento. Que ele tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Quer dizer, olha aí o que estava por detrás. Olha a causa porque os inimigos conseguiram derrotar os filhos de Israel. Qual era a causa? Furto, mentira, pecado, coisas escondidas. Meu amado, tudo isso faz com que o Senhor não seja conosco. Tudo isso faz com que o Senhor não seja conosco para nos conduzir em triunfo e nos dar vitória. Então, por isso que nós precisamos nos examinar. Como anda a minha vida com Deus? Como eu estou diante do Senhor? Como anda a minha vida diante do Senhor? Às vezes tem pessoas que estão lutando, orando há anos para ver seus filhos na presença de Deus. E nada acontece. Está há anos buscando algo na sua vida e isso não acontece. Não acontece nada de novo. Mas por quê? Sempre o inimigo está ali, prevalecendo contra a sua família, prevalecendo contra o seu casamento, prevalecendo contra o seu lar, prevalecendo contra os seus filhos. Mas por que será? Porque Deus, Ele quer nos conceder vitória. Ele quer que nós venhamos ser muito mais do que vencedores. Ele quer que nós venhamos colocar debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos. Ele quer. Ele quer isso. Mas por que o inimigo tem triunfado contra nossas vidas? Por que não temos alcançado o êxito? Porque existe isso aqui. Às vezes é uma mágoa, é um ressentimento. Às vezes é a murmuração. Às vezes é a infidelidade. Pessoa infiel. Você tem que olhar para dentro de você. Se examinar. O que está me impedindo do Senhor me conceder a vitória? Na minha casa, no meu lar, na minha família, na minha saúde. O que está impedindo? Deus vai mostrar. Ele mostrou para Josué o motivo, a causa dos filhos de Israel ter sido envergonhados e muitos ali mortos pelo mais fraco inimigo. Deus mostrou o que estava por detrás. Aí ele disse assim, Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado. Até tomaram do anátema, também furtaram, também mentiram e até debaixo de sua bagagem puseram. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desgarrai-vos o anátema do meio de vós. Sabe quando é que Deus vai nos conceder a vitória sobre o inimigo? Quando nós nos voltarmos para o Senhor e lançar fora tudo aquilo que não presta da nossa vida. Quando nós tiramos tudo aquilo que não presta da nossa vida e lançamos fora e nos voltamos para o Senhor, Ele se volta para nós. Por isso que Ele diz em sua palavra, voltai-me para mim e eu voltarei para vós outros. Nós precisamos fazer isso. Nesta noite, Deus pede um conserto. Nós precisamos fazer isso, nos consertar, olhar para dentro de nós e ver se há em nós, como Davi disse, Senhor, eu olho para dentro de mim, olha para dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Jesus, há algo que possa me afastar de ti, que possa fazer com que a minha comunhão contigo seja interrompida. Nós temos que fazer isso, meu amado, nos examinarmos. Muitos fracassos que têm acontecido nas nossas vidas têm causa.
Tem causa. O inimigo está permanecendo dentro do nosso lar, tem uma causa. Porque a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí ele disse assim, ó. Aí Deus diz, pelo que os filhos de Israel, né? Perante os inimigos, não puder, né? Aí ele diz assim, ó. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, ó, não serei mais convosco, se não desgarrardes o anátema meio em vós. Enquanto vocês não tirar, não se arrependerem e não lançar fora todo o pecado, eu não serei com vocês. Vocês vão ser sempre derrotados, fracassados, envergonhados, humilhados pelo mais fraco inimigo. Essa situação dentro da tua casa não muda. Essa situação no teu casamento não muda. Meu amado, é muito sério. Deus, como eu disse no começo, Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Mas ele aborrece ao pecado. Ele não tem como Deus ter comunhão e ser com alguém que está no pecado. Não tem como, meu amado. Porque ele é luz. Aí ele diz assim, no versículo 13. Levanta-te, novamente ele diz, levanta-te. Santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis subster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Veja o que Deus diz. Se levantem, se santifiquem, quer dizer, lance fora o que não presta, santifique a sua vida, limpe a sua vida, limpe seu coração, limpe seu interior, se limpe. Porque enquanto vocês não fizerem isso, os inimigos vão sempre triunfar sobre vocês. Os inimigos vão permanecer humilhando vocês, escravizando vocês, envergonhando vocês. Por quê? Porque precisa. Meu amado, nós precisamos entender que sem a santificação, homem nenhum verá o Senhor, verá o seu agir. Não vai ver. Não vai ver. Então nós precisamos santificar a nossa vida. Lançar fora, para que Deus nos conceda a vitória sobre os nossos inimigos. Amém? Aí ele diz assim, ó, no meio de vós, versículo 14. Aí ele diz assim, no 14. Amanhã, pois, chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar, a se chegar segundo as famílias que o Senhor tomar, chegará às casas, e as casas tornará e chegará homem por homem. Versículo 15. E será aquele que for tomado com o anátema, será queimado a fogo. Ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor, fez loucura em Israel. Meu amado, a pessoa que ela peca contra Deus, que ela peca, que ela anda no pecado, ela comete loucura. Ela comete loucura. Não seja desobediente à voz do Senhor. Tudo que Deus nos pede, tudo que Ele pede para nós lançarmos fora, para tirar da nossa vida, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Tudo que Deus nos pede. A palavra de Deus, meu amado, tudo que está escrito ali, tudo que está escrito ali, tudo que Deus nos ensina, tudo que Ele fala, é para nós vivermos de acordo com a palavra dEle. Porque se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, Deus será sempre conosco. Quem está unido à palavra de Deus está unido a Cristo. Porque tanto a palavra como o seu é uma só. É uma só. Quando você é obediente à palavra de Deus, quando você faz o que a palavra de Deus está te ensinando, te instruindo, não tem como o inimigo prevalecer contra a sua vida. Não tem como o inimigo se levantar contra você. Aliás, ele pode até se levantar, mas ele vai se levantar para cair, para ser envergonhado, para ser destruído. Porque você tem o Senhor como seu Salvador, como seu Redentor,
como seu ajudador, como o seu escudo, a sua força, a sua fortaleza. O povo ali precisava se santificar, senão Deus não seria com eles e os inimigos iriam sempre prevalecer na vida deles. Eles iam ser destruídos. Nós sabemos que do meio para o fim, né, Josué santificou o povo e tudo, depois Deus deu vitória ali ao seu povo, que eles se voltaram para Jesus, os anátemas foram tirados, aqueles que cometeram os anátemas foram destruídos, infelizmente, meu amado, que não quiserem se arrepender, né? Mas nessa noite, Deus fala comigo e com você que está me assistindo. Se arrependa. Olhe para dentro de você. Peça a Deus como Josué se humilhou diante do Senhor ali e buscou o Senhor. E Deus falou a Josué o que estava acontecendo. Peça a Deus, Senhor, por que eu não tenho vencido? Por que a minha vida não tem mudado? Por que, Senhor, que a situação não muda dentro da minha casa, no meu casamento, na minha saúde, no meu lar? Por que as coisas não estão fluindo na minha vida, no meu ministério? Por que o meu ministério não tem crescido? Já que é o Senhor que nos concede o crescimento. O que está de errado? Meu amado, maldição sem causa não se cumpre. Existia uma causa aqui. Nós sabemos que aqui foi o pecado, a mentira, o furto. Eles furtaram, enganaram, mentiram. Havia aqui. Transgrediram um concerto do Senhor, uma ordem do Senhor. Eu não sei o que tem feito você perder as suas batalhas contra o inimigo. Mas eu digo uma coisa, você com toda a consciência, com toda a certeza, sem errar, que a culpa não é do Senhor. A culpa está em nós. Nós precisamos nos voltar nesta noite para o Senhor, consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida diante do Senhor. Se tiver que nos humilharmos para pedir perdão a Deus, vamos nos humilhar. Vamos pedir perdão a Deus. Senhor, nos perdoe. Perdoe nossas falhas, nossos erros, nossas transgressões. Nós somos pecadores, meu amado. Remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, mas estamos sujeitos a pecar. Mas o Senhor é rico em perdoar. Podemos, nessa noite, nos humilharmos aos pés do Senhor e buscar esse arrependimento no Senhor. Muitas pessoas, meu amado, ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Não é porque Deus não quer batizar essas pessoas, não. É porque existe algo ainda na vida delas. Existe algo ainda no coração deles que impede o Senhor de abençoar, que tem pedido. Por quê? Porque Deus é santo, meu amado. Ele jamais virá sobre a vida de um imundo que está na imundície, na sujeira. Então, não vale a pena você permanecer com mágoa, com ressentimento, com ódio, né? Com lembranças de remorso, de coisas que se passaram. Não. Libere o perdão. Libere o perdão nessa noite para as pessoas que te feriram, que te desprezaram, que você se sentiu humilhado, que te humilharam. Libere o perdão. O perdão é libertador. E talvez falte isso, que esteja faltando é isso. Talvez você tenha tanto ódio de alguém que te fez um mal tão grande que você não libera esse perdão. E por causa disso, os inimigos têm triunfado na tua vida. Têm te mantido os teus filhos cativos dos vícios. Tem mantido a tua casa, o teu casamento, no fracasso, na derrota. Hoje é dia de conserto, meu amado. Essa noite aqui é noite de conserto. Vamos nos voltar para o Senhor, que é rico em perdoar. Amém? Vamos nos consertar essa noite. Lançar fora o que não presta, tirar todos os anátemas, para que Deus nos conceda a vitória, para que Deus seja conosco mais uma vez e possamos reinar sobre até o mais fraco dos problemas, nós possamos sair vencedores. Sem Jesus, meu amado, nós nunca vamos conseguir vencer o mais fraco inimigo. Nós precisamos estar unidos a Cristo, porque só unido a Ele venceremos. Deus concedeu ao povo de Israel uma grande vitória, fazendo as muralhas de Jericó cair e fazendo ali todo aquele povo de Jericó, como seus reis, serem ali destruídos.
destruído. Por quê? Porque o povo estava na presença de Deus. Mas quando o povo saiu da presença de Deus, quando eles pecaram, transgrediram contra Deus, eles viram que o mais fraco inimigo havia o derrotado. Veja, meu amado, com Cristo e unido a Cristo, não existe inimigo grande ou pequeno. Com Cristo nós vamos vencer. Sempre. Nós vamos sair sempre vencedores de todos os levantes do inimigo. Com Jesus nós podemos. Porque Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vale a pena, meu amado, você ser obediente a Deus. Você fazer o que a palavra de Deus pede. Vale a pena ser obediente ao Senhor. Vale a pena. Pode ter certeza disso, que vale a pena. Vale a pena dizer não para o vício, não para o pecado, não para as coisas erradas. Vale a pena. Vale a pena. Por isso que Jesus diz que Ele tem muito mais prazer, dá muito mais prazer a Deus em obedecer, a pessoa obedecer a sua palavra, do que na multidão de sacrifício. Às vezes a gente vê cristãos sacrificando tanta coisa, mas não está obedecendo, não vai adiantar nada. Que adianta os sacrifícios que fazemos para Deus se não há a devida obediência à sua palavra? Não adianta nada. Sacrifícios não vão mudar a nossa vida. A obediência à palavra, sim. Porque quem obedece à palavra de Deus se une a Deus. E unido a Deus, nós vencemos. Amém? Coloque aí, meu amado, a sua peça de roupa, o seu copo com água. Eu creio que Deus falou tremendamente ao teu coração. Eu creio nesta noite. E se você tiver que se consertar, se conserte. Lance fora tudo que não presta. Amém? Colocou aí a sua peça de roupa, o copo com água. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, eu entreguei a tua palavra, meu Pai. Eu creio que o Senhor falou e falará com muitos aqui, meu Deus, nessa noite, meu Jesus. E eu peço ao Senhor, meu Pai, meu Deus, nesta noite, que o Senhor venha olhar para dentro de cada um de nós. Como Davi disse, Senhor, olha para dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. Ô Senhor, se há algum caminho mau na minha vida, se há algo na minha vida que tem impedido o Senhor de operar na minha vida, que tem impedido o Senhor, meu Deus, de me conceder vitória sobre os inimigos que têm se levantado contra a minha casa, contra a minha saúde, contra a minha família. Meu Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, meu Pai, que o teu fogo, meu Deus, purificador, venha sobre as nossas vidas, Pai, para nos purificar, nos lavar, meu Deus, de todo mal, meu Pai, de todo pecado, meu Pai. Que o teu fogo nesta noite, meu Pai, o fogo do teu Santo Espírito venha nos purificar, meu Pai. Venha lavar, venha tirar tudo que não presta da nossa vida. Meu Deus, nós queremos te obedecer. Nós queremos te obedecer, meu Pai. Nós queremos estar unidos ao Senhor, Pai. Não queremos o Senhor longe de mim, de nós, Pai. Não queremos o Senhor longe de nós. Como Davi disse, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Tire tudo de mim. Davi não estava preocupado com o reino. O Davi não estava preocupado com bens materiais, com posições. Não, Davi não queria perder a presença de Deus. Meu amado, às vezes você fica apegado a tantas coisas e por você estar apegado a essas coisas, você tem se afastado da presença de Deus. Você tem se afastado da casa do Senhor. Talvez você esteja apegado tanto ao trabalho. Talvez você esteja apegado tanto ao dinheiro, que você se afastou da casa do Senhor, que você se afastou da presença de Deus. Volte, meu amado, volte. Davi disse, Senhor, não retires de mim a tua presença. Davi sabia que a presença de Deus era a bênção mais preciosa, era o bem mais precioso, do qual ele não poderia viver sem. Meu amado, nós podemos viver sem uma roupa nova, sem uma comida daquela que nós comemos especial. Nós podemos
podemos, mas sem Jesus, nós não podemos viver sem Cristo, meu amado. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa vazia, é uma pessoa triste, é uma pessoa sem alegria, meu amado. Porque a presença de Deus, ela nos proporciona tudo isso. Um cristão que ele está cheio da presença de Deus, ele pode enfrentar as lutas que for, os desafios que for, mas ele tem a alegria do Senhor no seu coração, ele tem a alegria do Espírito Santo na sua vida. Então não importa as lutas, não importa os gigantes que se levantem, ele sabe que Deus é com ele para lhe fazer triunfar. Meu amado, não abra mão da presença de Deus por nada, meu amado. Você, obreiro, que abriu mão da casa do Senhor, abriu mão de estar na casa de Deus, servindo a Deus com toda alegria, com toda dedicação. Volte, meu amado, volte. Talvez você largou porque você desanimou, você se entristeceu com alguém, talvez você colocou as suas prioridades em primeiro lugar, mas volte para o Senhor, volte para a casa do Pai, volte para a presença do Senhor. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ficar, meu amado. Eu nunca me preocupei na minha vida com casa boa, com coisa boa, com coisa. Eu vou me preocupar com isso não. Se eu tiver que ter, amém. Se eu não tiver que ter, glória a Deus. Eu quero a presença de Deus na minha vida. O mais importante para mim é a presença do Senhor. O que me importa, a minha maior riqueza, o meu maior bem é o Senhor Jesus na minha vida. E eu não abro mão da presença do Senhor por nada, meu amado. Por nada e por ninguém, por bem nenhum na minha vida. Eu não abro mão da presença de Deus, porque Deus é prioridade na minha vida. Que Deus nessa noite seja prioridade na tua vida. Meu amado, amanhã é domingo, domingo dos filhos de Deus, daqueles que se dizem filhos de Deus. Está na casa de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, sendo cheios da presença de Deus. Meu amado, os tempos são difíceis, nós temos vivido tempos difíceis, muita violência, muita coisa errada, mas nós temos a Cristo, nós somos de Cristo, ainda somos sal e luz desta terra, ainda somos sim, meu amado. Então não se afaste do braseiro, não se afaste da casa de Deus, volte para a casa do Senhor, lance fora tudo que tiver de lançar fora, perca o que tiver de perder, perca uma amizade, perca dinheiro, perca o que você achar que tem que perder, mas não perca a presença de Deus. Xalamanalamassuri andarabalaia. Não perca a presença de Deus. Não coloque Jesus em segundo plano. Deus é para estar em primeiro lugar na nossa vida. É em primeiro lugar. Em primeiro lugar nós temos que colocar o Senhor. O povo de Israel se corrompeu. Transgrediu o mandamento do Senhor. E eles viram o que sucederam em sua vida. O mais fraco inimigo estava ali triunfando contra a vida deles, meu amado. Não seja assim, não permita que seja assim. Obedeça ao Senhor, busque ao Senhor. Se envolva cada dia mais com o Senhor. Busque a presença de Deus. Seja cheio da presença do Senhor Jesus. Amém? Oh, aleluia, Jesus. É muito forte. Que Deus, meu amado, nessa noite, venha te dar um coração novo. Um coração regenerado, transformado. Um coração disposto a se entregar verdadeiramente a Ele. Amém? Se volte. Se volte. Unido a Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Meu Deus, abençoe cada vida que estava aqui comigo. Abençoa cada família, cada lar, cada servo e serva de Deus. Cada pessoa, meu Pai, que esteve aqui comigo. Meu Deus, abençoa. E dá, meu Deus, a eles uma noite tranquila, de paz, de refrigério. Meu Deus, de alegria. Em nome de Jesus é o que eu peço ao Senhor. Meu amado, fique com esta palavra. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Boa noite a todos e fica aqui o meu abraço e até lá.